Oi, se prepare, pegue a pipoca que o vídeo vai começar. Sem voz, só terror. O que o silêncio esconde? Introdução. Cidade em silêncio. Meu nome é Tiago e eu moro em uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo se conhece. Acordo todo dia com o mesmo ritual: café forte, rádio local falando sobre a feira de sábado e o som dos vizinhos começando o dia. Mas naquela manhã algo estava errado. O rádio estava mudo. O barulho dos carros, dos pássaros, das conversas, tudo sumiu. Quando saí de casa, vi pessoas nas ruas, mas ninguém falava. Não era só quietude, era um silêncio que pesava, como se o ar tivesse engolido todas as vozes. Tentei gritar, chamar alguém, mas minha garganta não soltava som. Era como se minha voz tivesse sido arrancada. Vi o pânico nos olhos dos outros, a dona do mercado, o carteiro, até as crianças na praça, todos mudos, gesticulando desesperadamente. Então, algo mais estranho aconteceu. Palavras começaram a aparecer, flutuando no ar como fumaça negra. Eram pensamentos, coisas que ninguém diria em voz alta. Meus próprios segredos começaram a se formar diante de mim, letras escuras que diziam o que eu tentava esconder, até de mim mesmo. Eu me juntei a um grupo pequeno: Clara, minha vizinha, Pedro, o mecânico, e Ana, a professora da escola. Juntos, percebemos que o silêncio não era só a falta de som. Ele estava nos forçando a revelar verdades que nunca queríamos encarar. E pior, algo parecia estar ouvindo. Algo que se alimentava dessas confissões. Cada palavra que aparecia no ar trazia um frio que não explicava. E eu comecei a sentir que não estávamos sozinhos. Essa história não é só sobre uma cidade que perdeu a voz. É sobre o que acontece quando seus segredos mais profundos são expostos. Quando a verdade vira uma arma. Prepare-se para mergulhar no terror que começou com silêncio e terminou com verdades que ninguém deveria saber. Você está pronto para ouvir o que o silêncio revela? Capítulo 1. O dia sem som. Acordei com o silêncio, e ele não era natural. Minha casa, que sempre teve o rangido do assoalho e o barulho do ventilador, estava morta. Tentei ligar a TV, mas só havia estática. No celular, nenhuma chamada conectava. Saí para a rua, e a cidade parecia um filme mudo. Clara, minha vizinha, estava na varanda, os olhos arregalados, apontando para a boca como se tentasse gritar. Tentei falar com ela, mas minha voz não saía. Escrevi no celular: "O que está acontecendo?" Ela balançou a cabeça, sem resposta. Na praça encontrei Pedro e Ana. Pedro, que sempre foi falante, estava frenético, escrevendo no chão com um pedaço de giz. Ninguém fala. Ana, mais calma, apontou para o céu. Foi quando vi pela primeira vez palavras flutuando como nuvens escuras. "Eu odeio essa cidade", dizia uma frase sobre a cabeça de um homem. "Quero que ele suma", lia-se acima de uma mulher olhando para o marido. Meus olhos procuraram meu reflexo numa vitrine, e lá estava. Eu falhei com ela. Minha irmã, que morreu anos atrás. Meu peito apertou. Tentamos nos comunicar por gestos, mas as palavras no ar continuavam aparecendo, revelando pensamentos que ninguém queria admitir. O pânico cresceu quando vimos uma frase acima de uma criança: "Ele está nos vendo." Quem era ele? Não havia ninguém além de nós, mas o ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse ali, lendo nossas confissões. Decidimos nos reunir na escola para tentar entender. O silêncio estava nos quebrando, e eu sabia que precisávamos agir antes que fosse tarde. Capítulo 2. Palavras que cortam. Na escola, o silêncio era ainda mais opressivo. As salas, que sempre ecoavam com risadas de crianças, agora eram um vazio sufocante. Clara, Pedro, Ana e eu nos sentamos em círculo, escrevendo em cadernos para nos comunicar. Mas as palavras flutuantes não paravam. Acima de Clara vi: "Eu traí meu marido." Ela corou, cobrindo o rosto. Acima de Pedro, "Eu causei o acidente." Ana, as palavras eram mais suaves: "Tenho medo de nunca ser o suficiente." As minhas: "Eu não mereço estar vivo." Cada frase era um golpe, expondo nossas fraquezas.
Tentamos ignorar, mas o ar ficava mais denso e as palavras começaram a se mover como se dançassem. De repente ouvimos um som. Não uma voz, mas um sussurro baixo, como o vento passando por uma fresta. Ele parecia vir de todos os lados e as palavras flutuantes se juntaram, formando uma frase no centro da sala. Vocês não podem esconder. Meu coração disparou. Ana escreveu. É algo vivo, está nos manipulando. Decidimos sair da escola, mas na rua o cenário piorou. As palavras agora apareciam em grupos, revelando segredos de toda a cidade. Eu roubei, eu menti, eu matei. O pânico se espalhou e vi pessoas correndo tentando cobrir as frases que pairavam sobre suas cabeças. Mas não adiantava. O silêncio nos forçava a confessar e algo estava se alimentando disso. Vi uma sombra no canto da praça, um vulto que desapareceu quando olhei diretamente. Era ele? O que está controlando esse silêncio? Será que vamos sobreviver às nossas próprias verdades? Curta e se inscreva no Terror Sinistro para descobrir o próximo capítulo. Capítulo 3. A Verdade Revelada. O dia virou noite, mas o silêncio não dava trégua. As palavras flutuantes agora eram mais agressivas, formando frases completas que contavam histórias que ninguém queria expor. Na rua, vi um homem chorando enquanto "eu abandonei meu filho" pairava sobre ele. Clara, Pedro, Ana e eu tentávamos nos manter juntos, mas nossas próprias confissões nos afastavam. Eu não conseguia olhar para Clara sem pensar em sua traição, nem para Pedro sem lembrar do acidente que ele mencionou. Na igreja da cidade, achamos um refúgio temporário. As palavras não entravam lá, como se algo as bloqueassem. Ana sugeriu que o silêncio podia ser uma maldição, algo que se alimentava de nossas verdades para crescer. Talvez, se pararmos de pensar, ele perca força, ela escreveu. Mas como parar de pensar? Meus pensamentos voltavam à minha irmã, ao dia em que não a salvei. Eu podia ter feito mais, apareceu acima de mim, e eu senti lágrimas quentes no rosto. Então, o sussurro voltou, mais alto, como um coro de vozes abafadas. As janelas da igreja tremeram e as palavras começaram a vazar pelas frestas. Vocês são meus, dizia uma frase que se formou no ar. Pedro, desesperado, tentou quebrar uma janela para fugir, mas o vidro não cedia. Foi quando vi a sombra novamente, agora mais clara. Uma figura alta, sem rosto, feita de escuridão. Ela parecia absorver as palavras, ficando mais sólida a cada confissão. Clara caiu de joelhos, escrevendo: "É nossa culpa, nós o chamamos." Eu não entendia, mas sentia que ela estava certa. O silêncio não era só uma ausência, era uma presença, algo que usava nossas verdades como alimento. Precisávamos encontrar uma forma de lutar, mas como combater algo que sabia tudo sobre nós? O que essa sombra quer? Será que podemos vencê-la antes que ela nos consuma? Curta e se inscreva no Terror Sinistro para saber mais. Capítulo 4. A cidade confessa. Saímos da igreja, mas a cidade estava irreconhecível. As ruas, antes familiares, pareciam distorcidas, como se o silêncio tivesse dobrado a realidade. As palavras flutuantes agora formavam parágrafos, histórias inteiras de traições, crimes, arrependimentos. Vi uma frase sobre a mercearia: "Envenenei o pão." Ao lado, a dona do mercado chorava, cercada por vizinhos furiosos. O silêncio estava destruindo a cidade, virando uns contra os outros. A sombra aparecia em cada esquina, sempre no canto do olho, nunca diretamente. Cada vez que uma nova confissão surgia, ela parecia maior, mais definida. Ana sugeriu que tentássemos não pensar em nada, mas era impossível. Meus pensamentos voltavam à minha irmã, ao acidente de carro que a levou. Eu estava bêbado, apareceu acima de mim. Pedro me olhou, chocado, mas sua própria confissão, eu sabia do freio quebrado, o calou. Clara, tremendo, escreveu: "Precisamos quebrar o silêncio." Mas como? Tentamos gritar, bater em objetos, mas nada produzia som. Então Ana teve uma ideia. E se escrevêssemos algo que não é verdade? Testamos. Escrevi no caderno: "Eu sou perfeito." As palavras flutuaram, mas se desfizeram, como se o silêncio as rejeitasse. A sombra, porém, ficou agitada, e o chão tremeu.
Ele odeia mentiras, escreveu Ana com os olhos arregalados. Decidimos ir à prefeitura, onde havia um velho sistema de som. Se conseguíssemos fazer barulho, talvez o silêncio quebrasse. Mas no caminho, a sombra nos seguiu, e as palavras ficaram mais cruéis. Você matou sua irmã, pairava sobre mim. Eu queria desmoronar, mas sabia que parar seria o fim. Podemos quebrar o silêncio? O assombro vai nos engolir primeiro. Curta e se inscreva no Terror Sinistro para o próximo capítulo. Capítulo 5. O som do fim. Na prefeitura, o silêncio parecia ainda mais pesado. O sistema de som estava lá, empoeirado, mas intacto. Pedro trabalhou freneticamente para ligá-lo, enquanto Clara e Ana montavam guarda. Eu sentia a sombra mais perto, como um peso nos ombros. As palavras flutuantes agora formavam um redemoinho, gritando nossos piores segredos. Você nunca a amou, pairava sobre Clara. Você deixou ele morrer, sobre Pedro. Eu não olhava para as minhas, mas sabia o que diziam. Quando o sistema de som ligou, um chiado ecoou. O primeiro som em dias. A sombra recuou, mas não sumiu. Tentamos falar, mas nossas vozes ainda estavam presas. Ana escreveu: cante, pense em algo puro. Tentei lembrar de uma música que minha irmã amava. Uma canção de ninar que nossa mãe cantava. Fechei os olhos e me concentrei nela, imaginando cada nota. De repente, um som baixo saiu do alto-falante. Não era minha voz, mas a melodia. As palavras flutuantes começaram a se dissolver, e a sombra gritou. Um som que não era som, mas dor. Clara e Pedro se juntaram, pensando em memórias felizes, e o som ficou mais forte. Mas a sombra lutava, e vi meu maior medo se formar no ar. Você nunca será perdoado. Corri para o microfone e, com toda a força que me restava, pensei na minha irmã sorrindo. Um grito saiu de mim, não em som, mas em intenção. E o silêncio rachou. A sombra se desfez, mas a cidade ainda estava quebrada. Nossas vozes voltaram, mas as verdades que o silêncio revelou não podiam ser apagadas. Eu sabia que nada seria como antes. O silêncio acabou, mas a que custo? Será que a cidade pode se recuperar? Curta e se inscreva no Terror Sinistro para o desfecho. Encerramento. Quando nossas vozes voltaram, a cidade não comemorou. O silêncio havia exposto tudo: traições, crimes, culpas que carregávamos em segredo. As pessoas se olhavam com desconfiança, sabendo demais umas sobre as outras. Clara voltou para casa, mas seu casamento acabou. Pedro fechou a oficina, incapaz de enfrentar os olhares. Ana continuou na escola, mas as crianças não eram mais as mesmas. E eu carregava o peso da verdade sobre minha irmã, algo que o silêncio tornou impossível de ignorar. A sombra não voltou, mas às vezes sinto ela nos cantos escuros, nos momentos quietos. O silêncio nos mostrou quem éramos, e isso era mais aterrorizante que qualquer monstro. A cidade tenta seguir em frente, mas as palavras que flutuaram no ar deixaram cicatrizes. Eu me mudei para outro lugar, mas levo comigo o medo de que o silêncio volte, trazendo verdades que não estou pronto para enfrentar. Essa história é sobre o que escondemos, sobre o que acontece quando somos forçados a nos ver como realmente somos. O silêncio pode ter acabado, mas suas lições e seus horrores vivem em mim. Se você já sentiu um vazio que não explica, cuidado, pode ser o silêncio, esperando para falar. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Agora vou te deixar a indicação de 2 vídeos muito bons. Se você quiser assistir algum deles, é só clicar nele que abrirá imediatamente. Mais uma vez, obrigada e até o próximo vídeo.